Beleza ou vício, uma transformação radical ou uma tragédia anunciada. Estas 25 celebridades arriscaram absolutamente tudo para mudar o rosto e, infelizmente, nem todas saíram ilesas dessa. Desde ícones do pop até estrelas que caíram no esquecimento, descubra o antes e depois chocante que deixou o mundo inteiro sem palavras. Porque, vamos ser sinceros, a cirurgia nem sempre é sinônimo de perfeição. Michael Jackson era o inegável rei do pop, uma superestrela, um gênio absoluto, mas também dono de um dos rostos mais debatidos e desconcertantes da história moderna. Desde muito jovem, Michael Jackson começou a experimentar com a cirurgia estética e o que no início era apenas um leve retoque, acabou se transformando em uma metamorfose total e assustadora. Tudo começou lá em 1979 com uma rinoplastia, mas até mesmo esse primeiro passo estava cheio de dúvidas e incertezas. Reza a lenda que ele convenceu sua irmã LaToya a se operar primeiro, só para ver como ficaria o resultado nela antes de arriscar. Quando viu que funcionou, Michael seguiu em frente sem nenhum freio. Cirurgiões e especialistas como o Dr. Wallace Goodstein afirmam que ele se submeteu a até 100 procedimentos, alguns a cada 2 meses, outros em pacotes de 12 em uma única sessão. Os resultados foram um rosto completamente transformado, múltiplas cirurgias no nariz, implantes nas bochechas, cirurgia nas pálpebras, queixo-fenda, despigmentação, até que sua aparência já não parecia pertencer a nenhuma etnia ou a qualquer ser humano reconhecível. O Dr. Goodstein, que trabalhou com os cirurgiões dele nos anos 90, disse que era como se o rosto de Michael fosse uma tela de pintura, mas ele nunca parava de pintar. Michael negou muitas vezes ter feito tanta coisa, mas seu reflexo o denunciava e o mundo inteiro assistia com uma mistura de espanto, tristeza e uma fascinação mórbida. Katie Price. Era 1999 quando o mundo viu nascer uma nova Katie Price. Uma mulher que não tinha medo, uma que não pedia desculpas por nada. A modelo britânica, que começou com uma imagem bem natural, quebrou todos os padrões ao aumentar seu busto de um tamanho 32B para um impressionante 32D. E olha, isso foi apenas o começo de tudo. Aos 30 anos, Katie tomou uma decisão que mudaria sua identidade para sempre reinventar a si mesma. E fez isso sob um lema que poucos ousam confessar, totalmente plástica e orgulhosa de ser. No ano de 2006, ela mesma se autoproclamou uma mulher 100% modificada cirurgicamente. Em 2011, sua aparência já não tinha nada a ver com o início da carreira, mas o mais chocante ainda estava por vir. Em 2016, seus lábios ficaram mais volumosos, seu rosto mais brilhante, quase artificial. Já em 2018, sua aparição em uma entrega de prêmios deixou todo mundo de boca aberta. Katie Price. Muitos nem sequer a reconheceram. A partir de 2019, a situação atingiu um nível completamente diferente. Ela começou a fazer aumentos mamários todos os anos, colocando implantes de mais de 2 quilos cada um. Sim, você ouviu bem, cada prótese pesava cerca de 4,4 libras, ou seja, 2 quilos. Um número que não só escandalizou a mídia, mas também acendeu o alerta vermelho entre os cirurgiões plásticos. O Dr. Schofelks, um dos especialistas mais francos da área, alertou sobre o perigo real de submeter o corpo a tantas transformações drásticas em tão pouco tempo. Pode haver consequências graves para a saúde, ele avisou. Mas a Katie, ela não se esconde de jeito nenhum. Enquanto outras celebridades fingem naturalidade ou juram de pés juntos que só usam cremes, ela se apresenta ao mundo exatamente como é, uma mulher moldada pela cirurgia, sem medo do bisturi e sem medo do julgamento alheio. Hang Mi-oku. Hang Mi-oku, uma cantora e modelo sul-coreana, tinha 28 anos quando começou a ficar obcecada com cirurgia plástica. Ela viajou para o Japão e se submeteu a múltiplas intervenções. E quando nenhum cirurgião quis continuar operando-a, ela simplesmente não parou.
Ela voltou para a Coreia do Sul com o rosto tão alterado que nem seus próprios pais conseguiram reconhecê-la. Buscou ajuda psiquiátrica, mas foi em vão. Finalmente, um médico cedeu e lhe deu silicone líquido para ela mesma se injetar. E quando esse silicone acabou, ela usou óleo de cozinha. Sim, óleo de cozinha, injetado direto no rosto. O resultado foi devastador: deformidade severa, inchaço extremo, infecções e cicatrizes irreversíveis. A história chocou o país inteiro. Milhares de pessoas doaram dinheiro para ajudá-la a se operar e tentar reparar o dano causado. Depois de 10 cirurgias reconstrutivas, parte do inchaço diminuiu, mas o rosto de Hang nunca mais voltou a ser o mesmo. Hoje, já na casa dos 60 anos, ela trabalha em uma loja de roupas usadas e recebe ajuda do governo. Ela ainda guarda a esperança de recuperar sua aparência anterior, embora no fundo saiba que isso talvez nunca mais aconteça. O caso de Hang Mi-ok é mais do que um simples aviso. É um grito de socorro vindo do fundo do abismo do vício estético. Porque quando os médicos dizem não e você decide fazer mesmo assim, quem é que vai te salvar de você mesma? Jocelyn Wildenstein não fez isso por vaidade, não foi por fama, foi por amor. Ou, pelo menos, foi isso que a Jocelyn acreditou. Wildenstein, a socialite de Nova York, que o mundo todo conhece pelo apelido de Mulher Gato, não iniciou essa transformação radical para agradar a si mesma. A verdade é que ela fez tudo isso para satisfazer os gostos felinos, digamos assim, do seu marido bilionário, Alec Wildenstein. A lógica era simples e perturbadora. Ele amava gatos, então ela decidiu literalmente se transformar em um. Sim, eu sei que soa insólito, parece até uma caricatura mal feita, mas essa história é tão real quanto as inúmeras cirurgias dela, levantamento de olhos plástica nas pálpebras superiores e inferiores. E não parou por aí: lifting de sobrancelhas, lifting facial completo, preenchimento labial, aumento de queixo, enxertos de gordura e até implantes nas maçãs do rosto. E olha, a lista continua e parece não ter fim. É uma intervenção atrás da outra. Tudo isso para conseguir aquela estética felina que na cabeça dela faria o marido amá-la mais. Só que, infelizmente, o final dessa história passou longe de ser um conto de fadas. O casamento desmoronou completamente e a Jocelyn acabou sozinha, com um rosto irreconhecível e uma fortuna bilionária no banco, uma cortesia do processo de divórcio. O mais curioso é que durante décadas ela negou rotundamente ter passado pela mesa de cirurgia, recusando-se a admitir o óbvio. Ela jurava de pés juntos que a aparência era natural, mas o espelho dizia outra coisa. E a imprensa gritava a verdade. Muitos especialistas acreditam que a Jocelyn não foi só vítima da pressão masculina, mas também de um vício incontrolável em cirurgias plásticas. É um abismo profundo do qual pouquíssimas pessoas conseguem sair. Fica a reflexão até onde uma mulher pode chegar por amor. E o que acontece quando esse sentimento vira obsessão e finalmente acaba em tragédia? Jocelyn Wildenstein não só desafiou todos os limites da estética humana, como também nos mostrou a cada incisão na pele o que acontece quando o bisturi tenta substituir o amor próprio. Falando em mudanças, temos Simon Cowell. Nós o conhecíamos como o homem sem papas na língua, o jurado mais temido da televisão, aquele magnata da música com um olhar de aço. Mas por volta de 2023, o próprio Simon Cowell já não reconhecia nem o seu reflexo no espelho. Pois o Simon tinha caído na armadilha mais comum de Hollywood, a busca pela eterna juventude. E no caso dele, foi uma queda, e tanto bem dolorosa. Ele mesmo admitiu isso publicamente, sem rodeios. Eu exagerei, eu fiz coisas extremas no meu rosto. O resultado foi um rosto tão esticado e congelado que parecia ter saído direto de um filme de terror. E o mais triste disso tudo foi o próprio filho dele, o Eric, que disse que não reconhecia mais o pai. Aquela frase mudou tudo para ele. Totalmente comovido e cheio de vergonha,
o Simon tomou uma decisão radical para a sua vida. Ele começou a reverter os procedimentos, removeu os preenchimentos, abandonou os tratamentos invasivos e apostou apenas em cuidados faciais simples. Hidratação, alimentação saudável, beber litros de água. A mentalidade mudou, já não se trata só de se ver bem, mas de se sentir bem, de verdade. Simon Cowell, o homem que transformou desconhecidos em superestrelas, quase virou uma caricatura de si mesmo, mas felizmente soube frear a tempo. Agora ele prega outro tipo de sucesso, o de envelhecer com dignidade, cuidando do corpo de dentro para fora e deixando para trás a ilusão do rosto perfeito. Um rosto que por pouco não o condenou ao ridículo e ao esquecimento. Victoria Wilde não queria parecer uma modelo de passarela, nem queria parecer uma celebridade de cinema. O objetivo dela era parecer uma boneca inflável, e acredite se quiser, ela conseguiu exatamente isso. Victoria Wilde, uma jovem originária da Letônia, decidiu que sexy não era o natural, mas sim o artificial, levado ao extremo absoluto. 3 aumentos de mama até chegar ao tamanho 32. G-implantes labiais permanentes, botox em todo o rosto, maçãs do rosto infladas, nariz esculpido, cintura comprimida. Mas ela não fez isso sozinha. A transformação dela foi totalmente financiada pelo seu Sugar Daddy e também foi promovida pela própria agência de modelos dela. Fica a pergunta no ar, isso era empoderamento ou uma espécie de leilão estético onde o corpo era a moeda de troca? Victoria diz isso sem a menor vergonha na cara. Eu quero ser vista como uma boneca sexual em tamanho real. E nas redes sociais, ela conseguiu o que queria. Milhares de pessoas a seguem, outros tantos a criticam ferozmente. Mas ela não está buscando aprovação, ela busca atenção. Só que por trás de todo esse plástico glamouroso, existe uma confissão ainda mais crua, vinda dos tempos de menina. Ela sofria de complexos de inferioridade profundos, e agora, com a nova aparência, se sente poderosa e desejada, mesmo que pareça completamente irreal. A história dela é um espelho distorcido do que muitas mulheres enfrentam em silêncio. Até onde você estaria disposta a mudar só para ser notada pelos outros? Agora falemos de Anastasia Pokrzywka. No caso dela, não foi numa clínica de luxo. Não teve bisturi de renome, nem anestesia, e muito menos jalecos brancos. A transformação da Anastasia, uma jovem ucraniana de Kiev, começou num lugar tão insólito quanto inquietante, o banheiro da própria casa. Aos 26 anos, ela decidiu mudar o rosto e resolveu que faria isso sozinha, com as próprias mãos. Ela aprendeu a injetar preenchimentos, assistindo a tutoriais na internet, como quem aprende a fazer uma maquiagem básica para sair. Mas isso não era maquiagem, era medicina sem licença. Botox, preenchimento labial, remodelação do queixo, mandíbula e até lipoaspiração. Tudo feito, segundo ela, com a mesma precisão de um cirurgião profissional. Anastasia defendia tudo isso com muito orgulho, sem medo das consequências. Ela dizia: "Eu sigo protocolos de limpeza como um médico. Ninguém pode fazer melhor do que eu." Mas os resultados contam uma história bem diferente e assustadora. O rosto dela mudou drasticamente de uma forma chocante para quem vê. As bochechas cresceram de forma tão exagerada que agora ela declara toda orgulhosa: "Eu quero ter as maiores bochechas do mundo." Se você leu corretamente, saiba que ela não busca uma beleza convencional. O que ela quer é volume e proeminência e causar um impacto visual chocante. E embora muitos médicos alertem seriamente que esse tipo de prática arriscada pode causar necrose, infecções graves e deformações irreversíveis, Anastasia segue em frente sem demonstrar o menor medo. Será que isso é uma demonstração de empoderamento extremo? Ou estamos assistindo a uma tragédia estética acontecendo em câmera lenta? Mas uma coisa é absolutamente certa: Anastasia Pokrzywka não tem a menor intenção de parar. Nem as críticas ferrenhas, nem os médicos, nem o seu próprio corpo parecem capazes de colocar um freio nela. Nanette Hammond. Nanette Hammond não sonhava apenas em se parecer com a Barbie.
Ela sonhava na verdade em ser a própria Barbie, não como uma fantasia passageira ou brincadeira de criança, mas como uma identidade permanente esculpida à base de bisturi, preenchimentos e cirurgias sem fim. Desde muito jovem, ela decidiu que a juventude não era apenas um momento da vida, mas sim uma verdadeira missão a ser cumprida. Até agora, ela já investiu mais de $500 mil em procedimentos estéticos, incluindo aumentos de mama lifting facial, lipoaspiração, botox, maquiagem definitiva e até sessões de bronzeamento artificial. Tudo isso apenas para se manter rigorosamente dentro de um molde. Impossível o de uma boneca de plástico desenhada para jamais envelhecer. Mas o que mais choca não é o que ela já fez, e sim o que promete continuar fazendo. Nanette jurou publicamente que continuará se operando sem parar até completar 70 anos de idade, totalmente convencida de que cada intervenção é um passo a mais em direção à perfeição que o espelho ainda não lhe mostra. E longe de esconder isso, ela exibe com orgulho sua casa completamente rosa, seu guarda-roupa, que é uma cópia fiel da Barbie, e a sua participação em reality shows, onde narra toda a sua transformação como se fosse uma inspiradora história de superação pessoal. Para alguns, a vida dela é uma obra de vaidade desenfreada. Para outros, uma forma extrema de autoexpressão. Mas, para ela, tudo está muito claro. Isso me faz feliz, me mantém jovem. E, acima de tudo, me mantém viva em uma era onde a imagem é tudo o que importa. E o envelhecimento é tratado quase como um tabu. Nanette Hammond não é apenas uma Barbie viva. Ela é um reflexo brutal e cor-de-rosa de uma sociedade que, infelizmente, ainda não sabe envelhecer com dignidade. Pixie Fox. Em um mundo onde muitos sonham em se parecer com modelos celebridades ou influenciadores digitais, Pixie Fox tinha um objetivo muito mais radical: parecer-se com um desenho animado. Literalmente. Sua inspiração não era humana de forma alguma. Era uma mistura explosiva entre a Sininho e a Jessica Rabbit. E para alcançar isso, não bastavam filtros nem maquiagem. Eram necessários bisturis e muitos deles. Ela gastou mais de $10 mil em uma lista interminável de cirurgias, rinoplastia, blefaroplastia, lifting de sobrancelhas, preenchimentos de lábios e maçãs do rosto, 4 cirurgias de mama, lifting de glúteos e maquiagem definitiva. E o mais impactante de tudo, ela removeu 6 costelas. Sim, você ouviu bem! Ela retirou 1/4 de sua caixa torácica apenas para conseguir aquela cintura fina de caricatura. No início, nenhum cirurgião queria fazer isso. É perigoso demais, diziam eles. Mas a insistência de Pixie foi mais forte do que o medo da ciência. Hoje ela promove, sem rodeios, o uso da cirurgia plástica como uma ferramenta legítima para realizar sonhos. Essa é uma frase perigosa, especialmente para mentes jovens, que ainda não compreendem os limites tênues entre identidade e obsessão. Por trás daquele sorriso perfeito e dos traços fisicamente impossíveis, muitos se perguntam: será que ela está bem emocionalmente? E quanto o corpo humano pode resistir antes de entrar em colapso? Porque se tem algo que Pixie Fox demonstrou, é que ela está disposta a ir tão longe quanto for necessário, mesmo que isso signifique se transformar em uma boneca feita de carne, silicone e sacrifícios. Blondie Bennett. Blondie Bennett não queria apenas se parecer com a Barbie, ela queria ser a Barbie. Mas não uma versão realista ou inspirada, não mesmo. Blondie aspirava a se tornar uma boneca inflável em tamanho real, sem pensamentos complexos, sem preocupações e assustadoramente sem humanidade. Sua transformação começou com as cirurgias habituais, aumentos de mama descomunais, lábios exagerados, maçãs do rosto remodeladas e uma cintura tão estreita que parecia irreal. Com o passar do tempo, sua aparência deixou de ser humana. Ela se transformou em uma caricatura viva, cabelo platinado, bronzeado, permanente, roupas idênticas às das bonecas e um sorriso sempre congelado no rosto. Mas Blondie não parou por aí.
Em um dos desdobramentos mais perturbadores desta história, ela confessou estar se submetendo à hipnoterapia regular para se tornar mais dócil e esquecida. Sua meta, segundo suas próprias palavras, era perder funções cognitivas propositalmente para que as pessoas a vissem e a tratassem como uma boneca de verdade. Sim, e ela dizia isso com orgulho. Ela até brincava sobre como as sessões estavam funcionando bem, garantindo que a cada dia se sentia menos inteligente e mais sexy. Por trás de todo esse exagero estético, o que emerge é um relato verdadeiramente arrepiante sobre identidade vazio emocional e uma necessidade doentia de validação externa. A Blonde não sacrificou apenas o seu corpo físico. Ela estava disposta a ir muito além e sacrificar também a sua própria mente. E assim, num mundo onde tantas mulheres lutam bravamente para serem ouvidas, a Blonde Bennett lutava por um objetivo oposto. Ela lutava para simplesmente parar de pensar. Agora vamos falar sobre a Jessica Alves. Durante anos, ele ficou mundialmente conhecido como o Ken humano. Um jovem rapaz obcecado por ter músculos perfeitos abdominais de revista maçãs do rosto esculpidas e um nariz tão afilado que parecia feito de porcelana. Mas a Jessica Alves não representava apenas uma obsessão vazia com a estética. Tratava-se de uma identidade profunda que estava aprisionada dentro do corpo errado. Desde os 17 anos de idade, ela começou a modificar radicalmente o seu corpo com implantes abdominais falsos, a remoção de 4 costelas e mais de $650 mil gastos em procedimentos para tentar alcançar uma figura masculina idealizada. E foi então que veio a verdadeira e mais impactante transformação de todas. A Jessica assumiu-se como mulher transgênero e embarcou numa nova jornada que se provou ser ainda mais custosa e muito mais complexa. Passou por feminização facial completa, mudança no tom de voz, implantes mamários, cirurgia de quadril, glúteos e uma feminização corporal total. O preço total de toda essa metamorfose já ultrapassa valores astronômicos na casa dos milhares de dólares. A sua grande ídola desde pequena era a Anna Nicole Smith, e a sua meta não era apenas parecer-se com uma diva glamourosa, mas sim transformar-se numa delas. Mas por trás de todo esse glamour aparente, existe um corpo que já foi modificado até o seu limite absoluto. Cada nova cirurgia representa um risco diferente, e cada recuperação torna-se uma aposta ainda maior e mais perigosa. Os especialistas alertam que o corpo humano tem um ponto de ruptura, e a Jessica já cruzou essa linha muitas vezes. Será valentia ou negação? Será liberdade ou apenas dependência cirúrgica? Uma coisa é absolutamente certa, a Jessica Alves já não é mais o Ken humano. Hoje ela é a sua própria Barbie viva, mas a um custo físico e emocional que só ela consegue realmente compreender. E agora a Nikki exótica. A Nikki exótica não nasceu como Nikki. Ela nasceu como um menino num corpo errado, sentindo uma atração inexplicável e profunda pelas bonecas Barbie desde os seus primeiros anos de vida. Mas enquanto as outras crianças da sua idade brincavam com figuras de ação ou videogames, a Nikki fantasiava em ser aquela figura plástica impossível e perfeita, não como uma simples brincadeira, mas como o seu destino. A sua transformação começou cedo, impulsionada por uma disforia de gênero sufocante que não a deixava respirar. Durante mais de 2 décadas, a Nikki submeteu-se a uma sucessão interminável de cirurgias, incluindo implantes mamários, rinoplastias, aumento de glúteos e contorno facial. Liftings, feminização da voz, maquiagem definitiva. A lista é simplesmente interminável. Até o momento, ela já investiu mais de $50 mil para se converter na Barbie viva que sempre sentiu que era por dentro. Mas, ao contrário de outros casos onde o bisturi se converte num vício aqui, a cirurgia foi uma verdadeira libertação. A Nikki não alterou apenas o seu corpo físico. Ela reclamou a sua verdadeira identidade.
Cada procedimento foi um grito contra a rejeição, uma resposta física e direta a um mundo que lhe disse desde pequena que era errado ser quem ela era. Ainda assim, a sua história não está livre de algumas perguntas bastante inquietantes. Quanto desse sofrimento foi realmente apagado com cada cirurgia? E quanto simplesmente se transformou num outro tipo de dor? A Nikki diz estar feliz, segura e poderosa, mas também já reconheceu que este caminho foi perigoso, solitário e repleto de momentos sombrios. A Sahar Tabar não era uma estrela de Hollywood, não tinha milhões nem contratos, mas em 2017 o mundo inteiro falava dela. Sahar Tabar, nome artístico de Fatemeh Kishvand, tornou-se uma sensação viral por uma razão extremamente perturbadora. A sua obsessão em parecer-se com uma versão zumbi da Angelina Jolie. As suas selfies no Instagram pareciam ter saído diretamente de um filme de terror, pele cinzenta, olhos fundos e lábios grotescos. Uma estrutura óssea que desafiava as leis da anatomia. Os rumores diziam que ela tinha se submetido a mais de 50 cirurgias. Embora o número exato continue a ser um mistério, o que começou como uma obsessão estética logo se transformou num caso judicial de alto perfil. O governo iraniano, onde a Sahar vive, não viu com bons olhos a sua transformação radical. Em 2019, ela foi presa e acusada de crimes tão vagos como blasfêmia e corrupção moral. A sua sentença inicial foi de 10 anos de prisão. A internet explodiu em protestos e as organizações de direitos humanos exigiram a sua libertação imediata. Finalmente, após uma forte pressão internacional, ela foi libertada sob fiança. O caso da Sahar Tabar não é apenas uma história sobre cirurgia extrema. É uma advertência sobre o que pode acontecer quando a fama virtual, as normas sociais e um bisturi se cruzam no lugar errado. Hoje a sua conta foi encerrada, o seu rosto real foi revelado e o seu legado permanece como um dos fenômenos mais inquietantes da era digital. Jordan James Park. O Jordan James Park não queria apenas ser como a Kim Kardashian. Ele queria ser a própria Kim Kardashian. Ou pelo menos a sua versão mais exagerada, glamourosa e ultra-cirurgiada. Mas aquilo que começou apenas como uma admiração inocente acabou por se transformar numa obsessão cirúrgica com consequências tão visíveis quanto preocupantes. Desde muito jovem, o Jordan mergulhou de cabeça no mundo do bisturi, estando totalmente decidido a replicar os traços mais icônicos da sua ídola. Lábios gigantescos, sobrancelhas perfeitas, pele de porcelana e um nariz esculpido milimetricamente. Preenchimentos botox lifting, depilação a laser e micropigmentação. Para ele, nenhum procedimento era exagerado ou excessivo demais. O seu rosto foi se transformando pouco a pouco, até se converter numa versão quase caricatural da influenciadora mais famosa de todo o planeta. Mas o corpo humano tem limites, e o Jordan ignorou-os completamente. Os seus lábios incharam até ficarem desproporcionais, provocando zombaria pública e olhares desconfortáveis. Pior ainda, após múltiplas rinoplastias, ele começou a ter sérias dificuldades para respirar, uma complicação médica grave. É que nenhum filtro do Instagram conseguia esconder, por mais potente que fosse. Ainda assim, o Jordan insistia que tudo valia a pena, que a beleza custava caro, e que a fama, mesmo que fosse apenas por imitação, tinha o seu preço. Mas o que ele perdeu durante esse processo foi muito mais do que apenas dinheiro. Perdeu a naturalidade, a funcionalidade e talvez uma parte essencial de si mesmo, que não precisava de se parecer com mais ninguém. Mickey Rourke. Nos anos 80, o Mickey Rourke era um verdadeiro símbolo sexual, um ator rebelde com um olhar penetrante e uma mandíbula de aço, um galã de cinema. Mas, depois, desapareceu, e quando voltou, já não era a mesma pessoa. Poucos se lembram que o Mickey Rourke deixou Hollywood para se tornar boxeador profissional, uma decisão que o marcou para o resto da vida, literalmente. Entre os golpes que recebeu, sofreu 2 fraturas no nariz, o colapso de uma maçã do rosto, a língua partida e até perda parcial de memória. A cara que em tempos o levou ao topo do mundo ficou completamente irreconhecível.
Assim começou uma série de cirurgias reconstrutivas não para embelezar, mas sim para tentar reparar os danos causados. 5 operações ao nariz enxertos e uma reconstrução facial completa. Mas aquilo que devia ser uma restauração acabou por se transformar numa deformação. O próprio Rourke disse isso sem filtros: "Eu escolhi o cirurgião errado." O seu novo rosto gerou confusão, críticas e até memes. Já não era o menino de ouro de Hollywood, era apenas uma sombra, uma vítima do bisturi mal aplicado. No entanto, ao contrário de outros nesta lista, o Mickey não fez isso por vaidade. Fê-lo por necessidade, por causa da dor e por pura sobrevivência. Chloe Rose Lattanzi. Mas a história que vamos conhecer agora revela um outro lado do peso da fama. Nascer sob os holofotes parece glamouroso, mas para Chloe Lattanzi, filha da lendária Olivia Newton-John, a fama não foi um privilégio, foi um fardo pesado. Desde muito jovem cresceu num ambiente onde cada passo, cada fotografia e cada curva eram comparados, criticados ou copiados. E muito depressa o seu corpo tornou-se no seu pior inimigo. Durante a adolescência, a Chloe começou a desenvolver uma relação totalmente disfuncional com a sua própria imagem. Sofreu de transtorno dismórfico corporal, caiu na anorexia e, posteriormente, no mundo dos vícios. O espelho nunca lhe devolvia algo que ela conseguisse aceitar. Rodeada de estrelas, ela sentia-se invisível, ou pior ainda, inadequada. Assim começaram as cirurgias plásticas, modificações, para tentar moldar o exterior como uma via de escape para o caos que sentia no interior. Lábios, peito, rosto, tudo foi intervencionado, mas nenhuma operação conseguia curar a ferida profunda que ela tinha cá dentro. Mais tarde, a própria Chloe reconheceria que muitas dessas intervenções foram impulsivas, feitas sem compreender a verdadeira origem do seu mal-estar. O mais desgarrador não foi o facto de se ter operado, mas sim o de se ter arrependido depois e tentado reverter algumas dessas mudanças drásticas. A história dela não é a de uma estrela de reality que brinca com a estética, mas a de uma mulher que foi moldada pela pressão de um sobrenome famoso e quase se partiu ao tentar. Hoje, a Chloe Lattanzi fala abertamente sobre o seu processo, sobre os seus erros e sobre a dor que existe por trás de cada bisturi, porque a história dela é um lembrete brutal. O corpo não é o problema quando é a alma que está a pedir socorro. Justin Jedlicka. Se a Barbie tem a sua versão humana, o Ken também tinha de ter a dele. E esse título, embora não oficial, mas universalmente reconhecido, pertence sem dúvida ao Justin Jedlicka. O homem que fez do seu próprio corpo um laboratório vivo, uma tela cirúrgica, um autêntico manifesto plástico. Desde os 18 anos, o Justin decidiu que não queria ser parecido com ninguém do seu círculo habitual. Queria parecer-se com os ricos e famosos que via na televisão, especificamente no programa Lifestyles of the Rich and Famous. Foi ali que ele compreendeu algo que marcaria o seu destino. Os ricos não nascem perfeitos, aperfeiçoam-se com cirurgia e ele faria exatamente o mesmo. O que começou com uma simples rinoplastia transformou-se rapidamente numa missão sem retorno possível. Peito, bíceps, tríceps, maçãs do rosto, sobrancelhas, panturrilhas, costas. O Justin não se operava para melhorar o que já tinha, mas sim para criar aquilo que não existia. Ele foi além e até mesmo projetou implantes totalmente personalizados para suas costas, tudo com o objetivo de parecer que realmente tinha asas. Ele simplesmente não se contentava com o aspecto humano tradicional. Ele desejava alcançar algo que fosse verdadeiramente sobre-humano. Até o momento atual, ele já passou por mais de 190 cirurgias e mais de 340 procedimentos estéticos diversos e, longe de tentar esconder essa sua dependência, ele a celebra abertamente. Ele afirma com convicção que se sente completamente feliz e satisfeito com cada uma das intervenções realizadas e considera que o seu corpo é uma obra em eterna e constante construção. Porém, a sua história também causa um certo incômodo.
Afinal, onde é que termina a arte e onde exatamente começa a obsessão doentia? Quando a estética acaba se transformando em uma espécie de anestesia emocional, Justin insiste em dizer que tudo isso foi por pura escolha, por um amor profundo ao design corporal. Mas mesmo observando o seu sorriso perfeitamente esculpido, existe algo de inquietante ali. Vemos um homem que levou a sua própria identidade ao extremo cirúrgico absoluto e que, pelo visto, ainda não terminou. Estamos falando de ninguém menos que Simon Cowell. Nós o conhecemos muito bem como aquele homem que não tinha papas na língua, o jurado mais temido de toda a televisão, o grande magnata da música, com aquele olhar de aço penetrante. Porém, no ano de 2023, a situação mudou tanto que Simon Cowell já não reconhecia nem mesmo o seu próprio reflexo no espelho. É isso mesmo, Simon tinha caído naquela armadilha, que é a mais comum de toda Hollywood, a busca pela eterna juventude. E no caso dele, foi uma queda realmente estrepitosa. Ele mesmo admitiu isso publicamente. Eu exagerei e acabei fazendo coisas extremas demais. O resultado disso tudo foi um rosto tão esticado e congelado que parecia ter saído diretamente de um filme de terror. E a parte mais triste e dolorosa dessa história foi envolver o seu próprio filho Eric, que chegou a dizer que não conseguia mais reconhecer o próprio pai. Aquela frase mudou absolutamente tudo para ele. Sentindo-se profundamente comovido e envergonhado com a situação, Simon tomou uma decisão radical. Ele começou a reverter os procedimentos feitos, retirou os preenchimentos faciais, abandonou de vez os tratamentos invasivos e apostou nos tratamentos faciais mais simples. Focou em muita hidratação, uma alimentação saudável e litros e mais litros de água. Já não se trata apenas de parecer bem por fora, mas sim de se sentir verdadeiramente bem. Simon Cowell, o homem responsável por transformar totais desconhecidos em superestrelas, quase se transformou em uma caricatura de si mesmo, mas felizmente soube parar a tempo. Agora ele prega um outro tipo de sucesso, que é o de envelhecer com dignidade, cuidando do corpo de uma forma diferente, começando desde de dentro para fora e deixando para trás aquela ilusão inalcançável do rosto perfeito, um rosto que por muito pouco não o condenou ao ridículo e ao esquecimento total. Victoria Wilde não queria parecer uma modelo comum. Não queria parecer uma celebridade, ela queria especificamente parecer uma boneca inflável. E surpreendentemente ela conseguiu. Victoria Wilde, uma jovem mulher originária da Letônia, decidiu que o conceito de sexy não estava no natural, mas sim no artificial, levado ao extremo absoluto. Ela realizou 3 cirurgias de aumento de mama até conseguir chegar a um impressionante tamanho, 32 Gs, além de colocar implantes, labiais permanentes, aplicações de botox em cada cantinho do seu rosto, maçãs do rosto, infladas, nariz esculpido e cintura comprimida. Mas ela não fez tudo isso sozinha. Toda a sua transformação radical foi financiada pelo seu Sugar Daddy e também foi amplamente promovida pela sua própria agência de modelos. Será que isso era realmente empoderamento ou apenas um leilão estético bizarro onde o corpo era usado como a moeda de troca? Victoria diz isso sem nenhuma vergonha na cara. Eu quero ser vista exatamente como uma boneca sexual em tamanho real. E nas redes sociais, ela certamente conseguiu isso. Milhares de pessoas a seguem enquanto outros tantos a criticam duramente. Mas ela não está buscando a aprovação de ninguém. Ela busca apenas atenção. Por trás de todo esse plástico glamouroso, existe uma confissão ainda mais crua vinda dos seus tempos de menina. Ela sofria de complexos de inferioridade graves. E agora, com a sua nova aparência, sente-se poderosa e desejada, embora pareça completamente irreal. A história dela serve como um espelho distorcido daquilo que muitas mulheres enfrentam em silêncio. Até onde você estaria disposta a mudar apenas para que te vejam é de se pensar.